modelos de procedimentos para nós mesmos e para a nossa família, em cima daquilo que a gente atua, porque a gente não cansa de ouvir isso aí. Todo dia você escuta alguma coisa sobre Paulo, né? Você liga o rádio, estão falando de Paulo, você vai à missa, tem leitura de Paulo, toda missa tem leitura de Paulo, entendeu? Você abre a Bíblia, tem Paulo por todo canto, você vai nos procedimentos, qualquer que seja, você vê alguma coisa que tem inspiração nesse rapaz. E o trabalho que ele fez foi ímpar, único, espetacular, certo? Para o mundo, foi um exemplo para o mundo. E que o mundo jamais o esqueceu. E não esquece. Então nós vamos abrir um pouco a ideia em cima da diferença em aplicar a lei de Deus pela fé ou a fé nas leis dos judeus. Quando eu falar aplicar a lei pela fé e a fé pela lei dos judeus, a gente vai trazendo, encurtando esse caminho, e na nossa mente a gente vai trazendo isso um pouco para os nossos dias atuais, para a gente poder ver o sentido, o valioso trabalho de Paulo, que mexe com as nossas vidas até hoje, certo? Então, a sua missão é nos libertar da perversidade do mundo pela fé. O mundo tem o seu lado perverso, certo? Nós temos forças paralelas, né? Forças espirituais paralelas, certo? E a lei, então, nos prende a ela. Nos prende a ela por quê? Que a lei nos prende a ela? Pelo poder. Nós fazemos aquilo e fizemos aquilo que os reis determinaram que fizéssemos. E hoje fazemos aquilo que os reis determinam que façamos. Os reis atuais, certo? Que são nossos líderes, todos aqueles que têm na sua função a capacidade de criar alguma coisa que possa servir de direção para o homem. Só que essa questão de capacidade de criar alguma coisa, nem sempre ela é dentro de uma lei padrão da verdade, que é a lei de Deus. Às vezes essa lei ela é um pouco perversa também, porque ali existe um interesse particular. Entendeu? Então nós temos a liberdade, porém ela é ameaçada pela própria inconsciência dos nossos atos. Quando eu falo inconsciência dos nossos atos, aquele súdito que acompanha, que é obrigado a cumprir as leis, ele é um pouco diferente daquele rei que faz as leis para nós cumprirmos, certo? Porque quando você vê uma lei na sua frente, você é obrigado a cumprir, porque é lei para todos. Mas quando ela está sendo elaborada, nem sempre ela tem a consistência ética suficiente para atender às necessidades, principalmente dos mais fracos. Geralmente ela tem um pouco de tendenciosismo a favorecer aquele ou aqueles que estão envolvidos com o processo de elaboração dessa lei, certo? E isso, desde Paulo, os ensinamentos dele, ele vem colocando isso na cabeça das pessoas. Existem pessoas que semeiam a confusão nesse meio, para defender os interesses próprios, né? E querem perturbar a paz. E quando eles conseguem perturbar a paz, eles perturbam a paz em um número muito maior de pessoas que precisariam de paz
do que a própria. Porque eles têm como se defenderem. Eles têm poder para isso. Então, esses caras pregam doutrinas à liberdade de Deus e nos deu através de Jesus. Jesus veio para trazer esta liberdade, para trazer essa doutrina ética, implantar isso no meio humano, no mundo inteiro, e para isso ele usou Paulo para poder vender essa ideia. Certo? E Paulo fez isso com uma propriedade incrível. Certo? Primeiro veio Deus na história antiga, depois veio Jesus confirmando tudo, e depois veio Paulo impulsionado pela vontade de Jesus Cristo, e é daí então ele fez o trabalho que ele fez, impecavelmente bem feito. É tanto que o trabalho dele a gente vive até hoje. Então eu diria para vocês, a lei nos prende a elas mesmas, e o interesse nos faz estar em desarmonia com as lideranças. Por quê? Esses interesses nos fazem estar em desarmonia com as lideranças. É porque eles fazem as coisas lá, que seria, hipoteticamente para todos nós, mas as maiores vantagens quem levam são eles. Né? Então, essa desarmonia aí acontece na sociedade porque há esses interesses escusos. O que são interesses escusos? São aqueles interesses que defendem a própria vontade, os próprios interesses, está dentro do egoísmo da pessoa. Eu quero para mim, você que se dane, você que se lasque. Mas eu quero o melhor para mim, certo? E muitos não querem a verdade, que a verdade venha à tona, porque seus interesses são escusos, conforme eu disse. Aí Paulo prega, ensina, orienta sobre essa verdade. É o que mais existia na época de Paulo, eram interesses escusos. Os reis botavam todo mundo para trabalhar a favor deles, e somente a favor deles. Dentro de lei, de ordens, de normas, de poder, certo? Mas as pessoas não tinham direito a nada, só tinham obrigações a cumprir. E era desse jeito. Mas será... E essas leis, esse ensinamento de Paulo, será muito mal interpretado por conta desses interesses. E aí vocês analisam isso aí, as interpretações dos ouvintes de Paulo na época, trazendo isso aí para a nossa contemporaneidade, para o nosso tempo que a gente vive agora, e vocês vão ver que o processo é igual, certo? Vem a pessoa, a capacidade para ensinar, para treinar, para orientar, pronto para isso, mas ele é interpretado de forma diferente, ele é mal interpretado, porque foge dos interesses. Mas isso era só os ouvintes de Paulo, né? Estou dizendo dos ouvintes de Paulo, mas você traz esses ouvintes de Paulo para cá e coloca você no lugar deles, ouvindo a liderança. O que a liderança faz hoje? Certo? É o que faziam com Paulo. Entendeu? Então, há setores que é um campo aberto para a descrença, a insensibilidade da liberdade. Mas que setor é esse que anda cerceando a liberdade? É o poder público, né? Principalmente. Tem outros poderes que podam a liberdade das pessoas, que tem um sequencial de poderes, mas eu estou falando do poder de decisão político, que é o que a gente convive mais, né? Que ele usa desse processo
Mas mesmo assim, o mundo vem pregando aquilo que é correto, o processo ético vem sendo trabalhado. Porque nessa paralela de duas forças, nessa paralela de dualidade de forças, o bem acaba prevalecendo. E o processo ético está inserido em todos aqueles procedimentos do bem. O respeito, a moral, né? Mas, porém, existem essas forças paralelas. A força do mal é a força do bem. Aí você pode analisar assim, na minha vida atual, como é que eu vou identificar essa força do mal ou a força do bem? É fácil você identificar. Nós podemos buscar esse entendimento dentro de um monte de processos da vida da gente, que a gente vive no dia a dia. Mas nós estamos muito treinadinhos a observar o processo de administração pública, que é onde vive o poder, o comando maior, que grita mais alto na nossa frente, e nós temos que abaixar, descer do salto, baixar nossa crista, respeitar, pedir, pelo amor de Deus, me perdoa. Nós não fazemos isso, abaixar mesmo e deixar os caras montar, certo? Então isso existe dentro do poder político. O poder político, ele nos comanda, essa dualidade de forças que você pode analisar assim. Mas que tipo de força, Odilon, você está falando? Vamos pensar que seja, por exemplo, não é preciso falar que seja a força do dinheiro, tudo está envolvido com o dinheiro, tudo está envolvido com o poder público. Mas eu posso chamar isso de força espiritual, por exemplo. De um lado tem uma paralela que caminha as leis de Deus, do outro lado uma paralela que caminha as leis dos homens. Não estou querendo dizer que as leis dos homens são o mal. Há muitas pessoas que constituem, que fazem leis, que pensam na sociedade como todo. Fazem leis para o povo, mas tem muitos que seguem uma linha de pensamento maligno. São esses de pensamento escusos que gostam de fazer as coisas que beneficiam só eles. Só eles, mais ninguém. Isso que eu falo dos políticos. Estou colocando eles na reta porque a gente convive com isso no dia a dia. Mas tem outros de menor escala, você pode ir descendo, você encontra isso no nosso ambiente. É impressionante. Então, Paulo, por exemplo, ele ensina que a justiça é obtida pela fé, mais consistente do que a lei, a consciência obtida pela lei. Quando eu falo lei, vocês ficam perguntando, mas qual lei que você está falando? Lei de Deus ou lei dos homens? Você está falando da Bíblia ou você está falando da Constituição, né, do Brasil? Não, você pode ir interpretando aí. Em cada contexto da palavra, você enxerga o tipo de lei que eu estou falando. Em cada oração, você enxerga a oração que eu falo assim, no sentido de orar, não no sentido de falar. Você consegue concluir esse tipo de lei que a gente está falando. Então, Paulo está dizendo assim, Paulo ensina que a justiça obtida pela fé é mais consistente do que a justiça obtida pela lei do homem, obviamente. Mas você sabe por quê? Você entendeu essa mensagem? A justiça obtida pela fé é mais consistente do que a justiça obtida pela lei. Qual é a mensagem que está atrás disso? Significa dizer que quando você adquire um procedimento, elabora um procedimento, provocando uma justiça através da fé,
automaticamente você está usando ali o respeito, a visão social, a ética, o amor ao próximo. Quando você usa tudo isso para você constituir uma norma, você precisa de lei para quê? Ela já é a lei. Então, a outra lei que é feita ali para você seguir, ela é desnecessária. Se todos nós agíssemos dessa forma, não precisava de Constituição brasileira, nem de livro do processo penal, nem do Código Civil, né? Nem do Código Criminal, não precisava disso não. Mas é porque nós não cuidamos dessa parte devidamente. Se nós fizermos isso, não significa dizer que nós podemos desprezar o Código Penal, o processo penal, entendeu? As leis do direito civil, certo? Mas nós iríamos ser muito melhores uns com os outros, muito mais humanos, muito mais inteligentes, certo? Você falou da lei. Então, devido à sociedade, é só essa lei que funcionaria, né? Se ela fosse cumprida na íntegra. Mas seria só essa. Mas é impossível, porque uma sociedade precisa de organização, tendo em vista a diversificação de pensamentos, certo? E de procedimentos que cada um tem. Então, é preciso criar uma norma para todos, para que todos respeitem aquela norma. Só que ela agrada a uns, desagrada a outros, atende a uns, desatende a outros, certo? Mas se nós tivéssemos a capacidade, o cuidado, a vontade de cumprir fielmente as leis verdadeiras, seria uma opção para que nós pudéssemos ser uma sociedade muito mais evoluída. Muito mais evoluída. Isso é um processo automático, gente. É automático, sabe por quê? Vivendo a justiça obtida pela fé, se torna desnecessária a preocupação com a mesma. Não precisa preocupar muito com a justiça, porque a justiça nós já estamos praticando automaticamente, sem escrita nenhuma. Só pelo conhecimento que ela traz para a gente, da forma que ela foi escrita lá há milhões de anos atrás, que hoje não teve sequer uma mudança. E as nossas leis mudam todo dia. É tanto que nós temos, em média, no Brasil hoje, 17 mil leis em vigor. 17 mil leis em vigor. Mas antes do Bolsonaro entrar era menos. A lei de Deus é única e imutável. Antes do Bolsonaro entrar era bem menos, não era? Todo dia aumenta um pouquinho. O Congresso está lá para isso, a Câmara dos Deputados estão lá para isso, as câmaras de vereadores estão lá para isso, entendeu? Por isso nós temos 16 mil, 17 mil e a tendência é ir por aí, certo? Então eu diria o seguinte, nessa questão de fé, até Abraão, na sua liderança, que era um cara poderoso, lembra do nosso amigo Abraão? Até ele atuou pela fé. E o que Deus fez, imputou a ele a justiça. E ele foi um cara todo poderoso, o mais rico do mundo na ocasião, certo? E, no entanto, ele atuava pela fé e Deus reconheceu isso e imputou para ele a justiça. Portanto, eu diria para vocês, a fé é mais forte que a lei. A fé é mais forte que a lei. Os homens de fé são mais verdadeiros. E os homens de fé são abençoados, assim como Abraão foi abençoado. E não sou eu que estou escrevendo isso para vocês de primeira mão, não. Vocês vão lá, abrem o livro de Gênesis, está ali a Bíblia, no capítulo 18, vocês vão ver isso. Você que gosta também você entende a Bíblia.
Gênesis 18, vocês vão ver esse sentido aí, dessa palavra. Todos os que apoiam somente as práticas